Então, queridos irmãos, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Estamos lendo o livro Parábolas de Jesus, está maravilhoso. Cada mensagem é uma advertência, né? Cada mensagem é um chamado para a gente. E, quer dizer, para mim tem sido assim, eu espero que tenha sido para vocês, né? E hoje vamos estudar o capítulo 19. E a responsabilidade está com o missionário Otávio Rodrigues. O irmão Otávio, ele atua aqui na AMAP, tá? Na Associação AMAP. E ele vai falar para nós sobre esse assunto. Eu espero que seja a primeira de muitas aqui com a gente. Seja bem-vindo, irmão Otávio, com você a palavra. Mais uma vez, bom dia, irmã Alexandra, bom dia para todos. Todos estão conseguindo me ouvir perfeitamente? Sim. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Sou grato também à irmã Alexandra pela oportunidade concedida a mim. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e ver alguns rostinhos aqui que eu já conheço. A irmã Maria Luísa, lá de Goiás, a irmã Nívia Maria, também a irmã Florinda. Mas eu quero destacar a importância desse grupo de oração. A irmã Florinda, inclusive, toda semana ela me manda mensagem, diz que está orando por mim, pelo meu ministério, e graças a Deus tem abençoado o trabalho aqui na nossa associação AMAP. Inclusive, há poucas horas eu cheguei do estado do Maranhão, né, onde tivemos um batismo maravilhoso, pela graça de Deus. Um irmão da nossa igreja, né, já estava há mais de 20 anos, né, fora da igreja, e ele decidiu voltar dos caminhos do Senhor, e no sábado foi o batismo dele. E a gente sabe que tudo isso são frutos das orações dos nossos irmãos, das famílias, dos grupos de orações. Então Deus, ele tem ouvido, né, as orações de cada um dos irmãos. Então que Deus continue abençoando cada um de vocês que estão empenhados nessa obra magnífica, que Deus possa abençoar também o esforço de cada um. Nós vamos então passar para a nossa mensagem desta manhã, falando um pouquinho sobre o capítulo 19, né, do livro Parábolas de Jesus, que vem trazendo um tema de extrema importância para cada um de nós, que é como alcançar o perdão. Irmãos, a gente sabe que no mundo de hoje, que nós estamos vivendo, muitas pessoas carregam feridas, muitas pessoas carregam mágoas, muitas pessoas carregam ressentimentos. A maioria das pessoas que nós encontramos na nossa vida, todos os dias, elas estão passando por algum tipo de dificuldade, que muitas vezes nós não conseguimos entender ou saber a princípio, né? Mas cada um tem as suas dificuldades. E muitas dessas dificuldades, muitas dessas mágoas, muitos desses ressentimentos estão ligados ao perdão, à ausência do perdão. Então, hoje, por exemplo, tem pessoas que têm doenças tanto mentais quanto doenças espirituais, algumas doenças também chamadas doenças psicossomáticas, né? E tudo isso, em algumas vezes, se diz a respeito da ausência do perdão. Então, às vezes, a gente acha que o perdão é só um detalhe simples, né? Que a gente não perdoa o nosso irmão e tá tudo certo, mas isso vai muito mais além do que aquilo que nós imaginamos, né? Porque muitas vezes isso afeta a nossa vida espiritual, isso afeta a nossa saúde física, a nossa saúde também mental, e assim sucessivamente. Então, às vezes, a gente não tem um alcance, a ideia do alcance que tem o fato de nós não perdoarmos aquela pessoa a quem talvez a gente teve uma dificuldade, aquela pessoa, às vezes a gente teve um desentendimento, e a gente não tem noção do alcance que isso pode ter em nossa vida. Então, o problema, irmãos, às vezes do perdão, é que ele não machuca apenas quem está ao nosso redor, mas principalmente a própria pessoa, que não teve ali a facilidade para perdoar, que não teve ali a atitude de conceder o perdão. Então, certa vez alguém disse que aquele que não perdoa, ele toma um veneno achando que o outro vai morrer, entende? Então é algo muito sério.
Então, essa pessoa que não perdoa, ela infelizmente está se autodestruindo, né? Está acabando com a sua própria vida. Então, por que que hoje a gente vê essas pessoas passando por essas dificuldades, né? Então, muitas vezes foram filhos que foram abandonados pelos pais e guarda esse ressentimento no coração, né? Guarda aquela mágoa porque foi abandonado, talvez porque foi deixado de lado, porque foi doado para alguém, ou que teve uma infância muito difícil e guarda aquilo no coração, né? E isso acompanha aquela pessoa durante a vida toda, né? E eu tenho alguns exemplos próximos, inclusive, de algumas pessoas que infelizmente não conseguem se dar bem na vida, não conseguem ficar no emprego, não conseguem parar em uma cidade, não conseguem ter paz. Conheço uma pessoa, inclusive, que ela sente que tem o tempo todo alguém perseguindo ela, né? Simplesmente pelo fato de que ela não conseguiu perdoar algumas pessoas ao longo da sua vida, né? Então, o não perdão, ele causa consequências terríveis na vida daquele que não perdoa. Então, muitas vezes são filhos abandonados pelos pais, pais que são maltratados pelos filhos e os pais guardam aquilo dentro do coração. Muitas vezes esposas que foram abandonadas, foram traídas pelos maridos e assim vice-versa. E tudo isso fica guardado dentro do coração, trazendo um mal terrível para aquela pessoa que o guarda. Então, quando alguém não perdoa, a mente fica cansada, a mente fica cheia de pensamentos negativos, de coisas ruins, o corpo sofre com ansiedade, com estresse, com angústia, e espiritualmente a pessoa também se afasta da comunhão. Não tem como, é impossível uma pessoa que não perdoa a outra estar em comunhão com Deus. É impossível. Porque, primeiramente, o perdão ele vem de Deus. Deus ele é a fonte de todo perdão. Deus é a fonte de todo amor. Então, irmãos, veja bem, às vezes eu já vi situações de pessoas que queria ir para um lugar, talvez até para a igreja, para o evento da igreja, para uma conferência, e quando ela descobriu que aquela pessoa com quem ela tinha um problema iria estar lá, ela deixou de ir. Ela simplesmente não vou. Por quê? Porque quando chega ali naquele ambiente, o ambiente não é mais o mesmo. Né? Parece que a pessoa fica sem ambiente, fica sem saber para onde ir. Às vezes vai exatamente para aquele lugar, vai dar de cara com aquela pessoa e ela não quer estar ali, o clima fica ruim, parece que nada ali está bom. Por quê? Simplesmente porque deixou de perdoar. Né? Então, a pessoa não consegue viver uma vida plena de felicidade, de paz, de harmonia, simplesmente por conta desse pequeno detalhe que faz uma grande diferença na nossa vida, né? Então, o inimigo, ele deseja fazer exatamente isso. Ele deseja transformar essas feridas, que muitas vezes nós somos feridos ao longo da nossa vida, em correntes que nos aprisionam. A gente sabe que isso é uma prisão. O não perdão é uma prisão que muitos ficam presos, inclusive, para a vida toda. E alguns tentam quebrar essa corrente, às vezes, sabe quando? Quando o outro está lá deitado no caixão, quando não existe mais vida, e ali ele tenta descarregar todo o seu perdão, todo o seu, tentando ali recuperar aquilo que foi perdido, mas infelizmente não tem mais solução, né? Então, muitas pessoas tentam fazer isso já no fim da vida, né? Mas Jesus, aquele que é o exemplo de perdão, ele deseja transformar toda a mágoa, toda a angústia, toda a tristeza, qualquer ferida que tem em nosso coração, ele deseja transformar toda dor em libertação. Somente ele pode fazer isso por nós. O texto que nós lemos hoje, que a irmã Alexandra leu antes de iniciar a mensagem, nos traz uma mensagem muito importante, uma reflexão muito importante, né? Mateus 18, 21 e 22, Pedro, ali no diálogo com Jesus, ele perguntou, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E é uma pergunta interessante, né? Por que que Pedro ele fez essa pergunta? Porque naquela época, os rabinos, eles limitavam o exercício do perdão a até 3 ofensas, né? Olha só que interessante. Então, se a pessoa era ofendida ali, até no máximo 3 vezes, ela era perdoada. Então, passando disso, não tinha mais perdão. E Pedro, obviamente, foi tirar essa dúvida com aquele que é o mestre, né? Com aquele que sabia de todas as coisas. E Jesus ele veio para quebrar todas as barreiras, para desconstruir todos os paradigmas que havia naquela época. E ali, interessante que Pedro, ele tentando acertar,
né? Os rabinos limitavam ali apenas 3 ofensas. E Pedro falou, não, eu vou um pouquinho mais longe, né? Eu vou tentar fazer algo melhor. E ele falou, Senhor, seria no caso talvez até 7 vezes, né? Pedro pensou, 7 é o número da perfeição, vou colocar aqui 7 vezes. Né? Ele achava que talvez já estava indo muito longe, né? Escolhendo ali 7 vezes. E aí foi quando Jesus falou assim, olha, Pedro, até 7 não, mas 70 vezes 7. E se a gente for calcular, 70 vezes 7 vai para quanto? 490. Mas Jesus ele não quis dizer exatamente que teria que ser no máximo 490 vezes. Você já imaginou a gente contando quantas vezes o nosso irmão pecou contra a gente? Chegasse em 490 vezes, a gente falou, não, você não vou deixar chegar em 500. Então, na verdade, o que Jesus quis dizer é que para o perdão não existe limite. Todas as vezes que alguém precisar do nosso perdão, todas as vezes que a gente precisar pedir desculpa, pedir perdão a alguém, nós precisamos ter essa atitude. Então, o perdão ele começa quando nós entendemos o quanto Deus nos perdoou. Irmãos, vocês já pararam para pensar o quanto que Deus nos perdoa? Às vezes a gente tem uma dificuldade, às vezes a gente tem um pecado que a gente gosta muito, né? E ali a gente pede perdão a Deus, a gente ora pedindo restauração, e aí Deus ele nos perdoa, né? Deus ele está sempre disposto a nos perdoar. E aí quando às vezes passa alguns minutos, até mesmo segundos, a gente cai no mesmo erro, a gente cai na mesma dificuldade, e a gente pede perdão, e Deus ele mais uma vez nos perdoa de novo. Então o perdão ele começa quando a gente entende o quanto que Deus nos perdoa. Ele está sempre pronto, e não importa qual seja a dificuldade, não importa qual seja o pecado, Deus ele está disposto a nos perdoar, ele está sempre pronto, sempre à disposição. Então no capítulo 19 do livro Parábola de Jesus, a pena inspirada mostra que ninguém pode compreender verdadeiramente o amor de Deus sem aprender a perdoar. Irmãos, isso é muito sério. Então, se você não conseguiu perdoar alguém, você ainda não compreendeu o amor de Deus. Infelizmente, né? Porque aquele que compreende o amor de Deus, aquele que compreende o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, aquele que entende o fato de Jesus ter dito ali na cruz do Calvário para os seus algozes, olha, Senhor, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, se a gente não conseguiu compreender esse amor, a gente de forma alguma vai conseguir também perdoar. Então, quanto maior consciência nós temos do perdão divino, maior será a nossa capacidade de perdoar. Então, quando a gente entende o que Deus ele fez por nós e ele continua fazendo, aí a gente vai pensar, nossa, o que o meu irmão fez comigo é só um detalhe, foi uma coisa muito simples, né? Em vista do pecado que eu cometi contra o meu Deus, e mesmo assim ele conseguiu me perdoar. Mas Jesus, para poder facilitar a compreensão de Pedro, a compreensão dos discípulos, e também para facilitar a nossa compreensão hoje, ele nos trouxe o assunto do perdão através de uma parábola, né? Então, eu gostaria de reler novamente aqui com os irmãos, lá em Mateus 18, versículo 21 e 22, Jesus diz assim, ó, porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de conta com seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, ou seja, era um valor muito alto. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, seu patrão, o rei, ordenou que fosse vendido como escravos o empregado, a sua esposa, seus filhos, e que fosse também vendido tudo aquilo que aquele homem possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um de seus companheiros de trabalho que devia 100 moedas de prata, ou seja, um valor bem menor. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo, pague o que você me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse,
empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o nosso irmão. Irmãos, muitas vezes nós nos encontramos nessa mesma situação, exatamente nessa mesma situação, né? A gente, às vezes, não tem noção do perdão que Deus ele nos concede todos os dias, do sacrifício que Jesus ele fez na cruz do Calvário por nós. Nós ainda sendo pecadores, a gente não tem noção. Então, às vezes, quando o nosso irmão ele comete um pecado contra nós, ou nos trata mal de alguma forma, que a gente fica chateado, que a gente fica indignado, e a gente simplesmente não perdoa. Né? E foi talvez um detalhe muito pequeno em comparação ao pecado que nós cometemos contra Deus. E nós simplesmente não perdoamos. Então, às vezes, a gente olha para essa parábola e parece um absurdo, né? Como que aquele senhor perdoou ali milhões para aquele outro que o devia, e o outro imediatamente saiu da presença dele, o outro devia apenas 100 moedas e ele resolveu não perdoar. Como que ele esqueceu tão rapidamente da misericórdia que o seu patrão tinha tido com ele, e foi cobrar alguém que o devia bem menos e não conseguiu perdoar. Isso simplesmente porque ele não levou em conta o perdão que ele teve, do grande perdão que ele teve. Então, muitas vezes, isso acontece também conosco. Às vezes, nós não perdoamos o nosso irmão porque nós não pensamos, nós não temos ideia do quanto Jesus ele já nos perdoou e continua nos perdoando. Então, irmãos, as dificuldades que a gente tem em nosso meio são normais, tá? Nós somos seres humanos. Então, a gente pode ter dificuldade no nosso trabalho, a gente pode ter dificuldade na faculdade, a gente pode ter dificuldade, inclusive, no nosso meio cristão. É comum, porque as pessoas são diferentes, as pessoas pensam diferentes. E, inclusive, isso é bom que as pessoas pensem diferente, é bom que as pessoas tenham opiniões diferentes. Já imaginou se todo mundo pensasse a mesma coisa? Agora, o que acontece? Muitas vezes, a gente não concorda com o nosso irmão, né? A gente não aceita a opinião dele. E aquilo acaba causando um atrito. Mas até aí está tudo bem. Agora Jesus ele nos pede algo interessante, que essas dificuldades sejam resolvidas. Ele pede que essas pendências, que essas dificuldadezinhas que aparecem no nosso meio sejam resolvidas. E o mais interessante de tudo é que seja resolvida entre nós. Por quê? Porque às vezes eu tenho um problema com o meu irmão, um problema um pouco mais complicado, um problema com a igreja. E muitos irmãos fazem o quê? Levam esse problema para a justiça, né? Para o mundano resolver. Para uma pessoa que não tem conhecimento da nossa fé, que não tem conhecimento do nosso Deus, e ele leva isso para o mundano resolver. Pessoas que também não entendem sobre o perdão e o amor de Jesus. Então, veja bem, a pena inspirada diz o que sobre isso? Parábolas de Jesus 19. Nosso Senhor ensina que dificuldades entre cristãos devem ser resolvidas dentro da igreja, ou seja, com aquela pessoa a quem nos machucou. Não devem ser declaradas aos que não temem a Deus, ou seja, não deve ser levado aos tribunais para as pessoas mundanas tratarem. Se um cristão for ofendido por seu irmão, não deve ir ao tribunal apelar a incrédulos. Siga a instrução dada por Cristo. Irmãos, eu costumo dizer que a Bíblia ela é o manual de instrução para a nossa vida. Então, quando você quer montar alguma coisa sem um manual, você faz tudo errado. E a Bíblia, ela tem instrução para tudo, inclusive para como a gente deve conviver com os nossos irmãos. Qual é a atitude que nós devemos ter quando a gente tem dificuldade com o nosso irmão? Então, continua dizendo, em vez de procurar vindicar-se, procure salvar o irmão. Olha só que interessante, né? Então, ao invés de você tentar se esmurrar com ele, levar o caso para o tribunal, para um incrédulo resolver, vai lá, tenta salvar aquele irmão, tenta recuperar a amizade,
Tenta recuperar aquele amor que existe entre vocês. Irmãos, infelizmente, eu já vi amizades sendo destruídas, amizades de longa data, dentro do nosso povo cristão, sendo destruídas simplesmente pelo fato de não conseguirem perdoar um ao outro. Pessoas que literalmente comiam no mesmo prato, não conseguiram perdoar um ao outro e até hoje estão distantes, né? Então, continue dizendo: Deus protegerá os interesses dos que o temem e o amam, e podemos entregar com toda a confiança nosso caso àquele que julga justamente. Então, por que a gente vai entregar a nossa dificuldade, o nosso caso, o nosso problema com o nosso irmão para outra pessoa resolver, sendo que o nosso Deus, ele pode resolver todas as coisas, sendo que o nosso Deus, ele pode nos dar sabedoria para poder resolver, para tomar uma atitude. Então, por que a gente vai levar para um mundano resolver essa situação, né? Continua dizendo: frequentemente demais, quando faltas são cometidas vez após vez e o ofensor confessa sua culpa, o ofendido se cansa. Irmãos, muitas vezes acontece isso. Sempre tem aquele irmão que às vezes ele tem dificuldade ali de às vezes falar demais, né? Quando ele percebe, ele já falou e aquilo machuca o outro irmão. Só que aí, às vezes aquele irmão, ele tem a humildade de ir lá pedir perdão, por mais que ele tenha dificuldade de, às vezes, falar tudo que vem na língua, né? Ele fala, mas ao mesmo tempo, alguns têm a humildade de pedir perdão. Só que aquele que foi machucado, às vezes ele se cansa, né? Não, agora, se ele vier falar comigo 491 vezes, se ele falar comigo 491 vezes, eu não vou perdoar. Então, para ele, 490 vezes foi ali o limite, né? Mas a gente sabe que essa é a nossa missão. Nós precisamos continuar perdoando. Então, sempre que a gente tiver dificuldade com o nosso irmão, sempre que o nosso irmão tiver nos ofendido ali, talvez tantas vezes que a gente não consiga mais calcular, a gente precisa parar e pensar no sacrifício, no perdão que Deus ele fez por nós. E sempre, irmãos, é interessante, a gente precisa deixar, diante de uma situação, a gente precisa deixar os nossos ânimos se acalmarem. Porque às vezes o irmão nos ofende ou acontece alguma coisa em nosso meio que nos machuca, que nos deixa para baixo. E naquele momento a gente quer resolver a situação. Né? No momento ali do calor, no momento que nossos sangues estão ali quente, a nossa mente está agitada e a gente quer resolver naquele exato momento. Então, o aconselhável é que você espere aquela situação acalmar, espere seus ânimos abaixarem, a ficarem tranquilos, de preferência não resolva naquela hora, espere passar um tempo, espere a poeira baixar, como nós costumamos dizer, e depois você chama aquele irmão com quem você teve dificuldade, você chama aquela pessoa lá do seu trabalho, do seu convívio, seu filho, sua filha, seu esposo, esperou a poeira baixar, vai lá e chama ele para conversar, quando seus ânimos estiver calmo, tá? Ao invés de responder ali imediatamente naquela hora, porque provavelmente, se você responder, como a gente costuma dizer, em cima da bucha, provavelmente você vai aumentar aquele problema. Talvez o problema que era tão pequenininho vai se tornar um problemão, né? Então, precisamos estar atentos para esse detalhe. Então, muitas vezes, o ofendido, ele se cansa e pensa que já perdoou demais. Eu acredito que muitos de nós, talvez em algumas situações, já pensou isso. Não, eu já perdoei demais. Não tem mais como, eu não vou fazer isso mais, eu não aguento mais essa pessoa. E a gente fala assim, não, meu limite está aqui. Irmãos, é interessante a gente parar para pensar que o perdão não é o fato de esquecer totalmente. A gente só esquece quando a gente tem um problema na mente, né? Só se tiver amnésia, eu acredito que ninguém aqui tem. Mas é você olhar para aquela situação e aquilo não te afetar mais. É você olhar para aquela situação e aquilo não ir mais para dentro do seu coração. É você olhar para aquela pessoa e pensar bem assim, não, eu já te perdoei. O que você fez contra mim não me afeta mais. Tá tudo certo. Eu me lembro que, quando eu era criança ainda, eu vi uma situação que eu fiquei assim impressionado, e até hoje isso me impressiona. Duas mulheres que tinham uma amizade muito próxima, surgiu ali uma fofoca ali no meio delas, né, que alguém tinha dito sobre elas, que uma falou sobre a outra,
E elas ficaram muito chateadas com ela mesma, ficaram ali alguns dias sem se falar. Só que depois uma delas resolveu ter uma atitude diferente, né? A que era mais flexível. Ela comprou um presente, né? Um presente muito caro na época, e levou para aquela outra que estava ali mais retraída, mais ofendida. Irmãos, e naquele momento que ela entregou o presente para aquela outra irmã, naquele momento o problema acabou. As coisas ficaram tranquilas, as coisas foram resolvidas. Porque a outra queria ficar de mal, queria ficar ressentida, e veio a outra pessoa ali, quebrou aquela situação ruim, né? Quebrou aquela barreira que tinha entre as duas, né? Então é interessante sempre a gente tentar ceder, a gente tentar fazer a nossa parte, a gente tentar recuperar aquele relacionamento, aquela confiança, aquela dificuldade que um dia foi causada entre nós. Então, continua dizendo, mas o Salvador disse claramente como devemos tratar os faltosos. Então, Jesus ele deixou a dica para cada um de nós, para a gente usar quando a gente tiver dificuldade com o irmão que está em falta com a gente. Qual que é essa dica? Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Ou seja, tenta resolver a situação, conversa com ele ali, particularmente, tenta resolver a situação. Se ele se arrepender, você deve perdoar. Então, é o próprio Jesus que está pedindo isso, né? Não sou eu, não é ninguém, é o próprio Jesus que está pedindo isso. Então, continue dizendo, não o consideres indigno de confiança. Olha por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, irmãos, a gente tem que oferecer perdão. Primeiro que o perdão ele liberta da mágoa, do ressentimento, de tudo que é ruim. O perdão ele nos liberta. E principalmente porque nós também precisamos do perdão. Nós precisamos do perdão de Deus. Nós precisamos do perdão do nosso irmão. Nós precisamos do perdão dos filhos. Nós precisamos do perdão dos pais. Nós precisamos do perdão dos irmãos da igreja. Todos nós carecemos do perdão. Por que devemos perdoar? Alguém já fez essa pergunta? Por que eu devo perdoar essa pessoa? É só para o bem dela? É só para eu ficar em paz entre eu e ela? Vai muito mais além disso. Guardar mágoa é como carregar um peso diariamente. Irmãos, se tem uma coisa difícil é você andar com alguma coisa pesada. Às vezes no início da caminhada você até consegue caminhar perfeitamente, mas à medida que o tempo vai passando, parece que aquele peso ele vai dobrando, quadruplicando, quintuplicando de tamanho. E chega uma hora que a gente não consegue mais suportar. Então, aquele que não perdoa, ele carrega um peso terrível. E carrega um peso aqui, ó, na consciência. Ele não consegue ir para frente, parece que nada na vida dele dá certo, parece que as coisas que ele tenta fazer tudo dá errado. Por quê? Tem uma dificuldade com alguém, tem uma pendência que não foi resolvida. E pendências foram feitas para resolvidas. Problemas foram feitos para serem resolvidos. E Deus ele nos dá sabedoria para resolvermos diante da palavra. Então, a falta de perdão, irmãos, ela rouba a paz, ela endurece o coração, ela destrói relacionamentos, inclusive relacionamentos entre irmãos, entre cônjuges, entre filhos e pais. O não perdão, ele impede também o nosso crescimento espiritual. Então, muitas pessoas estão estagnadas na vida, seja ela profissional, seja ela espiritual, simplesmente porque não conseguem perdoar alguém que os ofendeu, alguém que os machucou. Aquela pessoa ela não consegue ter paz. Nenhum lugar para ela tá bom, nenhuma situação para ela tá boa. Por quê? Porque não teve coragem ou talvez a capacidade de perdoar. Então, quem não libera perdão, ele vive preso ao passado, ele vive acorrentado ao passado, ele não consegue ir para frente, a sua vida não consegue progredir. Agora, irmãos, quando a gente fala de perdão, muitas pessoas aqui do nosso convívio, da igreja, do mundo, pode ser um exemplo para nós. Falar assim, nossa, eu queria ser igual a irmã Maria Luísa, né? Ela tem uma capacidade muito grande de perdoar. Eu queria ser igual a irmã Nívia, eu queria ser igual a irmã Jeane, igual a irmã Luana, tem facilidade para perdoar, né? Mas o exemplo de alguém ainda talvez é pouco para nós. Mas a gente tem alguém que a gente pode se inspirar. A gente tem alguém que foi o nosso maior exemplo, né?
que numa situação que eu acredito que ninguém aqui tenha passado, ele conseguiu outorgar o perdão. Ele conseguiu dar o perdão. E esse exemplo foi o próprio Jesus. Jesus é o nosso exemplo em tudo. Então, no momento de mais dificuldade, a gente precisa olhar para Cristo, que Ele é o autor e consumador da nossa fé e, principalmente, Ele é o nosso grande exemplo. Então, lá na cruz, quando Jesus estava pendurado, por crimes que não cometeu, por situações que não era necessariamente a culpa dele, simplesmente por ele estar levando o pecado de outros, o meu pecado, o seu pecado. Então ele estava ali diante dos seus algozes, diante das pessoas que estavam maltratando, estavam batendo, que o crucificaram, que o zombaram, e a única palavra que Jesus disse para aquelas pessoas foi: Pai, perdoa-lhes. Simplesmente isso. Irmãos, essa eu acho que é a atitude mais difícil para cada um de nós. Porque lidar com a pessoa que nos faz o bem, lidar com a pessoa que nos trata bem, lidar com a pessoa que é do nosso coração é muito fácil. Agora, perdoar a pessoa que nos machuca, às vezes constantemente, perdoar aquela pessoa que talvez falou mal de nós, talvez aquela pessoa que cometeu uma injúria, uma calúnia contra nós, falou aquilo que você não fez, falou mal da sua família, falou mal do seu casamento, falou mal dos seus filhos, criou ali uma situação que você não tinha nada a ver. Irmãos, perdoar essa pessoa é muito difícil, não é fácil. E o perdão, ele realmente não vem de nós, ele vem de Deus. Então, quando você tiver dificuldade para perdoar, você tiver dificuldade para restaurar aquilo que foi perdido, lembre-se do exemplo de Jesus. Lembre-se que lá na cruz, Jesus ele não fez nada para merecer aquela situação. Jesus estava apenas pagando por algo que era nosso. Ele estava assumindo a nossa culpa. Ele estava assumindo a nossa responsabilidade. E diante daquela situação, maltratado, rejeitado, esmagado pelas nossas feridas, pelas nossas culpas, ele proferiu uma palavra muito importante: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, essa é uma atitude também que nós precisamos ter diante da dificuldade. Senhor, perdoa. Irmãos, aquele que não consegue perdoar, inclusive tem a oração que essa pessoa não pode fazer, que é a oração, inclusive, do Pai Nosso. Porque tem um trecho lá que ela fala exatamente sobre isso, né? Senhor, nos perdoa assim como a gente perdoa aquele que nos tem ofendido. Já pensou se Deus ele realmente ouvisse essa nossa oração? Ele falou assim: não. Poderia pensar assim: olha, quem disse que você perdoa aquele seu irmão? Quem disse que você perdoou aquele que te machucou? Então por que eu vou te perdoar também? Então não tem como a gente fazer uma oração dessa se a gente tem dificuldade com o nosso irmão. Não tem como a gente pedir a Deus que nos perdoe assim como a gente perdoa aquele que nos ofendeu. Então, primeiro, a gente precisa buscar o perdão do Senhor. Então, outro ponto é, para a gente conseguir alcançar o perdão, entregue a sua dor a Deus. Entregue o seu problema ao Senhor. Entregue a dificuldade que você teve com o irmão, que você teve com sua esposa, com seu esposo, com seu filho. Entregue a Deus. Ele vai dar sabedoria para poder você resolver essa situação. Ele vai te dar instrução. Ele vai te dar o passo a passo para poder você resolver essa dificuldade. Somente Deus ele pode fazer isso. Então, perdoar, irmãos, não é fingir que nada aconteceu. A situação aconteceu, mas você resolveu colocar aquela situação nas mãos de um Deus que pode todas as coisas e que pode, inclusive, colocar o perdão dentro do seu coração. Irmãos, o perdão também é um ato de fé. Então, às vezes, a gente decide perdoar pela fé. Acreditar que Deus, primeiramente, ele nos perdoou, né? E que nós também precisamos perdoar aquele irmão. Então, muitas vezes, o sentimento, ele não pode vir primeiro. Por quê? O sentimento, o desejo da nossa carne é sempre fazer aquilo que é mal, é não perdoar, é guardar a mágoa, é guardar o ressentimento. Mas a decisão de perdoar, ela precisa ser predominante em nosso coração. A decisão, ela vem antes e Deus, ele traz a cura depois. Então, muitas vezes a gente não perdoa porque a gente age
segundo o nosso coração. E a Bíblia fala que o nosso coração, ele é terrível, né? É muito enganoso. O nosso coração, ele não quer perdoar. O nosso coração, ele quer guardar aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela dificuldade, ele quer guardar ali dentro. Mas a gente não pode ouvir o nosso coração, a gente deve agir pela fé e decidir, independente do que aconteça, perdoar aquela dificuldade, aquele irmão que teve um problema conosco. Então, irmãos, veja bem, o perdão, ele não muda apenas a outra pessoa que a gente perdoou. Ele transforma aquela pessoa que deu perdão. Ele transforma agora numa pessoa tranquila, numa pessoa em paz com ela e em paz com Deus. Quem libera o perdão, essa pessoa agora encontra paz. Paz interior, a sua vida começa a melhorar, as coisas começam a ir para frente, as coisas começam a dar certo, a sua vida se torna outra. A pessoa que perdoa, ela recebe cura emocional. Lembra que eu falei que às vezes algumas doenças da mente é por conta de nós não perdoarmos o nosso irmão? Então, a partir do momento que você perdoa, você recebe a cura emocional. Então, o perdão, ele também fortalece a nossa vida espiritual. Porque quando nós não perdoamos, nós também temos dificuldade de ter comunhão com Deus. Agora, quando nós perdoamos, nós conseguimos buscar a Deus, nós conseguimos orar de coração aberto, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, tendo a certeza de que Deus, ele vai nos ouvir, que ele vai estar disposto, vai estar atento ali aos nossos pedidos, às nossas orações. Então, o ato de perdoar também nos beneficia dessa forma. Então, perdoar também nos ajuda a experimentar a liberdade que somente Cristo pode dar. Então, quando a gente não perdoa, a gente vive uma falsa liberdade. A liberdade que o mundo oferece. Liberdade que o mundo diz assim, não, você não tem que perdoar, porque essa pessoa já pecou tanto contra você, já te ofendeu tanto, e você tem uma falsa liberdade. Mas lá dentro do seu coração, você sabe que precisa resolver alguma coisa. Então, irmãos, hoje, o apelo que eu quero fazer a todos os irmãos, a mim, a todos nós, é que Jesus, ele nos convida, ele convida cada um de nós a deixar toda a mágoa, todo ressentimento aos pés dele, nos pés da cruz. O coração que aprende a perdoar também aprende a viver em paz. E esse é o desejo que Deus ele tem para nós, que nós vivamos em paz, que nós vivamos em harmonia, que o nosso povo cresça, que a nossa igreja cresça, porque muitas vezes nós não crescemos, a igreja não cresce, porque a gente não conseguiu liberar perdão. Então, o motivo, qual que é a motivação que a gente tem para poder perdoar alguém? O motivo de todo perdão se acha no imerecido amor de Deus. É por isso que nós perdoamos o nosso irmão, porque Cristo ele nos perdoou primeiro, porque Cristo ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós não merecíamos o perdão de Deus de forma alguma. Nós somos o maior dos pecadores, mas mesmo assim, a graça de Cristo nos alcançou. O perdão de Cristo nos alcançou. Então, ele nos perdoou quando a gente ainda era pecadores. Nós não merecíamos nada. E através da nossa atitude para com os outros, com o nosso irmão, mostra se realmente nós estamos possuídos do amor de Deus. Então, você pode até falar do amor de Deus. Você pode até falar do sacrifício que Jesus ele fez por você. Você pode até falar das bênçãos que Deus derramou sobre a tua vida. Mas se você tem dificuldade e se você não perdoou o seu irmão, você está vivendo totalmente contrário àquilo que você está dizendo. Então, o meu desejo é que nós possamos buscar, primeiramente, o perdão que vem de Deus, buscar a sabedoria que vem de Deus para solucionar esses problemas, para solucionar essas dificuldades que nós temos e, principalmente, para conseguirmos liberar o perdão e aceitar o perdão de todos aqueles que nos pedem. Então, que Deus nos ajude e nos fortaleça para isso. Amém.